Olá amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas nesta terça-feira e hoje é 10 de agosto de 2021. Terça-feira aqui na área de Washington, que amanheceu com o céu ligeiramente encoberto. Todavia, fala-se de que as temperaturas vão aumentar, vão passar dos 35. Portanto, para além do calor, é também uma questão de umidade nesta área de Washington. Portanto, nesta terça-feira nós temos notícias de todo o mundo, temos notícias da África lusófona, notícias de África e também dos Estados Unidos. Convosco está Ana Guedes. Vamos então começar aqui com a grande notícia que continua a ser para nós Cabo Delgado. Começamos exatamente com Moçambique, a missão em curso em Cabo Delgado. Para além do envio de 20 militares para a província moçambicana de Cabo Delgado, Angola parece estar a jogar um papel importante no transporte de pessoal militar e material de países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, para aquela província moçambicana. Segundo o portal sul-africano DefenseWeb, um avião militar angolano vai transportar 113 soldados das Forças de Defesa do Lesoto para Cabo Delgado, que se vão juntar aos 12 soldados que o Lesoto já enviou para a zona. A mesma fonte diz que Angola está envolvida em operações de transporte aéreo em diversos países da região que se comprometeram a participar na Força Internacional de Combate à Insurgência em Moçambique. Um avião de transporte angolano foi visto no Botsuana para transportar material militar a ser usado por membros da Força de Defesa do Botsuana em Cabo Delgado. Um outro avião angolano foi também visto numa base aérea militar sul-africana em Pretória no fim de semana, o que, segundo o DefenseWeb, indica que Angola poderá também estar a ajudar com logística o contingente sul-africano. A operação angolana em Cabo Delgado, que envolve 20 elementos e um avião militar, terá duração de 3 meses e um custo inicial de $575 mil para as Forças Armadas angolanas, embora a comparticipação global ultrapasse $1 milhão. O Zimbábue também se comprometeu a enviar instrutores para Cabo Delgado. O Ruanda, que não faz parte da SADC, enviou cerca de 1.000 soldados para Cabo Delgado, onde tem sido a principal força de ação contra os rebeldes. Jihadistas moçambicanos atacaram 5 aldeias e furtaram bens da pouca população que sobreviveu às anteriores investidas do grupo. Isto durante a expulsão em Auaz e Mocimbo da Praia pela Força Conjunta Moçambique-Ruanda, disseram à Voz da América nesta terça-feira várias fontes locais. As forças de segurança do Ruanda e de Moçambique recuperaram, recorde-se, na quarta-feira, a localidade Auaz, uma posição estratégica que estava nas mãos dos rebeldes há mais de um ano, e 5 dias depois expulsaram os jihadistas do seu quartel-general em Mocimbo da Praia, local onde tinham sido iniciados os ataques do grupo em outubro de 2017. Várias casas foram saqueadas, incendiadas, foram ouvidos disparos de metralhadora em aldeias a noroeste de Mocimbo da Praia, sudeste de Nangane, entre quarta-feira, dia 4, e sábado, dia 8, onde o grupo de jihadistas se movimentava de motorizadas, supostamente em direção à fronteira com a Tanzânia, segundo várias fontes disseram à Voz da América. Várias pessoas acrescentaram as fontes, deixaram os seus esconderijos com a nova movimentação dos jihadistas à procura de novos abrigos, com receio da retomada da insegurança depois de longos meses sem o registro de ataques às aldeias. Não há informações confirmadas se os ataques provocaram danos humanos. A Voz da América contactou por telefone Ernesto Madungui, porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado, que não confirmou nem desmentiu a informação e remeteu a Voz da América para o Ministério da Defesa, que por sua vez não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário. Entretanto, a movimentação dos jihadistas moçambicanos junto à fronteira com a Tanzânia forçou as autoridades tanzanianas a posicionarem um contingente da sua força governamental para Kitibi, uma área que já foi alvo de ataques dos rebeldes, segundo a imprensa local. E enquanto em Cabo Delgado as forças combinadas de Ruanda, Moçambique, África do Sul, Botsuana e outras continuam a tentar restabelecer o controle total sobre áreas atacadas e reivindicadas pelos insurgentes islâmicos,
O Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonella, diz que o restabelecimento das condições de segurança na província é determinante para o regresso dos investidores à área rica em gás natural. Max Tonella acrescenta que o desenrolar da situação é que vai determinar quando e como os trabalhos serão retomados. Devido aos ataques e à instabilidade nos últimos anos em Cabo Delgado, os investidores como a Total, que operavam em projetos de gás, acabaram por paralisar as suas atividades, mas que, com regresso à normalidade, os investidores podem retomar as suas atividades. Segundo o ministro, Max Tonella diz que tem mantido contacto permanente com a Total e que todos os outros parceiros de projetos mantêm o seu objetivo de investir em Moçambique. E já agora, antes de passarmos a Angola, gostaria de perguntar aos nossos amigos que estão connosco, que nos digam o que é que acham da situação em Cabo Delgado, desta missão da SADC e missão também do Ruanda, uma vez que o Ruanda não faz parte da SADC. O que é que acham? Acham que a segurança está a regressar, sobretudo aqueles nossos amigos que estão em Cabo Delgado e que se juntam a nós diariamente? Digam-nos o que está a passar, como se sentem, como é que a população local se está a sentir, se está a sentir de facto maior segurança ou não. Portanto, aqui fica o nosso repto para que nos digam como está a situação então em Cabo Delgado. E antes de passarmos aqui a Angola, notícias de Angola, São Tomé e Cabo Verde, dizer que está connosco a minha amiga Alves, a partir de São Paulo, Brasil. Também teremos uma notícia do Brasil. Temos desde a zona centro de Moçambique, Cecília e o Fernando. Temos connosco desde a Guiné-Bissau, o Page Sambucanha. Temos o Sebastião Domingos Simão, o nosso amigo que está aqui diariamente connosco e que envia sempre para todos os internautas votos de paz e também paz para o mundo, diz ele, basta de sangue. Boa terça-feira abençoada e aqui vamos. Ora, nós aqui vamos também, vamos então continuar aqui com notícias neste Washington Fora de Horas, terça-feira, e hoje é 10 de agosto de 2021. Angola. São mais de 500 as famílias antigas moradoras do bairro da Areia Branca, em Luanda, que em 2013 foram desalojadas e criaram ali ao lado o chamado bairro do Povoado. As condições eram de extrema precariedade. Mas o incêndio na semana passada queimou tudo o que tinham. O governo de Luanda está a transferir estas famílias para um outro local. O problema é que o local fica a mais de 60 km e no meio de nada. Algumas pessoas recusam-se a ir para lá. 172 famílias não aceitam mesmo as condições ali encontradas a 60 km de onde viviam anteriormente. Este é um tema que desenvolveremos na nossa emissão de rádio, mas também poderá ler a história na internet, não esqueça, voaportugues.com. Ainda em Angola, as autoridades sanitárias da Huila, da província da Huila, estão preocupadas com o aumento das chamadas doenças tropicais, também conhecidas por doenças negligenciadas. A parasitose intestinal, a sarna, a lepra e outras doenças revelam uma situação alarmante só no segundo trimestre de 2021. Apesar das restrições impostas pela Covid-19, o chefe do Departamento de Saúde Pública e Controle das Endemias na Huila, Paulo Luvungamo, diz que estão a trabalhar com os municípios nas medidas de prevenção, também a distribuir medicamentos. Lubango, a capital da província, aparece com o registro de casos em todas as doenças. Este também é um tema que vamos voltar na nossa emissão de rádio. Ainda em Angola, falando de diamantes. O país comercializou 35 milhões de quilates de diamantes no período de 3 anos, de 2017 a 2020, o que resultou em 4,6 mil milhões de dólares em receitas para o país, diz segundo Diamantino de Azevedo, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano. Diamantino de Azevedo notou que foi criada uma plataforma em linha para as vendas sob a forma de concurso ou prestações para tornar mais transparente a comercialização e a exportação de diamantes em bruto. O ministro salientou que durante este período a atividade de processamento de diamantes angolanos aumentou com a inauguração de 3 novas fábricas de lapidação de pedras preciosas em Luanda. E vamos até São Tomé e Príncipe, que está a viver uma situação que nunca viveu na sua história de democracia. O mandato do Presidente da República deverá ser prolongado para evitar o vazio do poder na sequência do adiamento da segunda volta das eleições presidenciais que estavam marcadas para o dia
8 de agosto. Após os incidentes face aos resultados da primeira volta, a Comissão Eleitoral Nacional propôs à Assembleia Nacional a realização da segunda volta das presidenciais no dia 29 de agosto. O mandato do atual chefe de Estado termina a 3 de setembro. A proposta da Comissão Eleitoral deverá ser aprovada pelo Parlamento como uma lei especial que fixa 29 de agosto como a data para a realização da segunda volta das eleições presidenciais. A crise eleitoral que se instalou em São Tomé e Príncipe após a divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais do passado 18 de julho, alterando o calendário eleitoral, poderá criar também um impasse constitucional no país, tendo em conta que o novo Presidente da República já não vai tomar posse a 3 de setembro, data em que termina o mandato do atual chefe de Estado, Evaristo Carvalho. Na nossa emissão de rádio e também no nosso site, na internet, poderá ouvir e ler a opinião de vários juristas sobre a situação em São Tomé e Príncipe. E vamos agora a Cabo Verde, onde está confirmada a presença da variante Delta da Covid-19. A informação foi avançada pelo Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, o qual indicou que das 16 amostras enviadas pelo Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde para o Instituto Pasteur em Dakar, 4 resultados acusaram positivo para a variante mais contagiosa da SARS-CoV-2. Se antes havia desconfiança, tendo em conta a ligação aérea de Cabo Verde com países europeus e africanos, agora já é oficial a presença da variante Delta no arquipélago. Barreto garante que o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde continuará a enviar amostras para o Instituto Pasteur em Dakar para se avaliar a evolução do vírus no país. E com a confirmação da presença da Delta, o Diretor Nacional de Saúde reforçou o apelo para o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias e para que apelou às pessoas para que se vão vacinar. E vamos até à Guiné-Bissau, onde o governo lançou esta terça-feira a primeira pedra para a requalificação de algumas unidades do Hospital Nacional Simão Mendes, o maior centro hospitalar do país e que se localiza em Bissau. A cerimónia foi presidida pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Com várias dificuldades infraestruturais, o Simão Mendes tem apresentado problemas de internamento, sobretudo na pediatria e na maternidade, e há mesmo momentos em que as crianças e as grávidas têm que partilhar as camas. As obras de requalificação do Hospital Nacional Simão Mendes são orçadas em 479 milhões de francos CFA, o que equivale a 958 mil dólares americanos. E agora aqui uma notícia do Brasil, a convite do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O Exército Brasileiro fez hoje um desfile na esplanada dos Ministérios e à frente do próprio Congresso. Hoje de manhã seria um convite normal se no Congresso Nacional os deputados brasileiros não estivessem a votar um projeto importantíssimo que pode definir como serão as eleições no país no ano que vem. Por pressão do próprio Bolsonaro, os deputados decidem hoje se o Brasil terá novamente o voto impresso. Atualmente, os brasileiros votam pela urna eletrónica. O voto impresso é defendido pela família Bolsonaro, que afirma que sem a impressão do voto haveria fraude nas eleições brasileiras. O presidente brasileiro vem insinuando cada vez mais a possibilidade de um golpe de Estado, diz, e um desfile horas antes desta votação tem soado aos parlamentares como pressão para a aprovação da proposta. Logo mais vamos trazer mais informação sobre este assunto do Brasil. Vamos saber se foi aprovado ou não este projeto e também saberemos repercussões e reações. E antes de passarmos as notícias de África, vamos ver se temos aqui mais pessoas connosco. Ora, temos também connosco desde Luanda o Santos José Cacoende Sander. Temos também connosco a Maria Amélia Veloso, Gouveia Veloso. Ela está em Espanha. Envia-nos saudações. A partir de Pemba, Cabo Delgado, o Adam Jorge Alberto. Ora, Adam, espero que tenha ouvido aqui que eu pedi para as pessoas que estão em Cabo Delgado que nos diga como está a situação, se as pessoas se sentem hoje mais seguras do que
do que antes das forças ruandesas e moçambicanas retomarem o controle de Mocímboa da Praia. Diga-nos também o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas dizem. Temos também connosco desde a Bélgica o Júlio Moembo, temos connosco o Joaquim Santana, que diz: boa tarde, informação com rigor é na Voz da América, assim nós fazemos todos os dias informação para vocês, trazemos informação e notícias para vocês. Temos também desde Tete o Celso Pastra, ele diz: queremos paz em Cabo Delgado, todos nós queremos paz em Cabo Delgado. E temos também connosco o André do Chito, que diz que o MPLA está inconsolável. Não sei bem a que o nosso amigo André se refere. Temos connosco a Gina Silva, desde aqui, não muito longe, aqui na área de Washington, diz: bom dia para a minha repórter favorita. Ora, Gina, agradeço então. E é bom ser a sua repórter favorita. E temos também connosco Silas da Souza Silveira, diz: bom dia, ouço a Voz da América aqui de Povoado Piaus, no município de Graça Aranha, Maranhão, Brasil. Já ouço desde o final da década de 60, desde quando existia o serviço de língua portuguesa para cá, ou seja, para o Brasil. De facto, quando eu comecei a trabalhar na Voz da América, haviam 3 serviços em português. Português para a Europa, portanto, que tinha como alvo Portugal, havia português para o Brasil e português para a África. Português para a Europa foi eliminado, português para o Brasil foi eliminado e ficou só português para a África, que é onde nós estamos. Temos também desde Angola o Santos Pinheiro Manuel. Temos ainda conosco o Sabonis Rafael Catende, diz: da Tuga para vocês um forte abraço. Ora, Tuga estamos a falar de Portugal, né? E temos também connosco o Bento Adriano. Diz ele: acho uma vergonha falar tanto de diamantes, petróleo, mas não se reflete nas condições sociais das populações. É só ver as doenças que vocês disseram agora, é significado de muita miséria. E aqui está, muitas vezes, o que acontece. Como se sabe, em muitos países do mundo, a saúde não é necessariamente uma área muito prioritária e muitas vezes são os setores, por exemplo, da defesa, que acabam por levar a maior fatia do orçamento. Desculpem. E vamos então aqui voltar às notícias. Vamos à África do Sul. Isto porque o julgamento por corrupção de longa data do ex-presidente Jacob Zuma sobre negócio de armas, que remonta a mais de 2 décadas, foi adiado. Adiado hoje. Foi adiado para 9 e 10 de setembro, depois de ter sido hospitalizado na semana passada. Zuma, que tem 79 anos, foi internado para observação na sexta-feira por uma condição não revelada, o que levou a que a audiência de hoje fosse realizada virtualmente em vez de em tribunal aberto. O processo prossegue há anos e sofreu já uma série de atrasos, como sabem. A audiência de hoje deveria envolver um pedido da defesa para afastar do processo um procurador do Estado e assim fazer com que as acusações contra Jacob Zuma fossem retiradas. Ora, não aconteceu, e porque Jacob Zuma continua internado, e então o processo é retomado em setembro. Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão de proteção ligadas à compra em 1999 de equipamento militar a 5 empresas europeias de armamento, quando era então vice-presidente da África do Sul. No Malau, o Gabinete Anticorrupção prendeu o Ministro da Energia e 2 outros funcionários por alegada corrupção com um contrato petrolífero estatal. Os analistas políticos dizem que as tensões, a primeira de aliados do presidente Chakwera, mostra que a ação anticorrupção dele não visa apenas o antigo partido no poder. Autoridades camerunesas dizem que pelo menos 82 antigos combatentes do Boko Haram da Nigéria e do Tchad, juntamente com as suas famílias, se renderam às autoridades na última semana. As autoridades dizem ser os últimos entre centenas de islamitas militantes que têm vindo a desertar desde maio, quando o líder do grupo foi declarado morto. Os Camarões planeiam deportar os antigos combatentes, uma vez dizem que o afluxo tem sobrecarregado os centros de reabilitação ao longo da fronteira.
O navio da Marinha dos Estados Unidos, Herschel Woody Williams, chegou à Nigéria como parte do seu regresso ao Golfo da Guiné para reforçar as parcerias com as nações costeiras africanas. O navio está programado para participar no exercício de 3 dias de treino no mar com navios de patrulha nigerianos e membros do Esquadrão Especial de Barcos do Ghana, isto segundo a Marinha dos Estados Unidos. E vamos agora falar aqui da Zâmbia. Isto que a Zâmbia vai ter eleições quinta-feira e a sua posição como uma das democracias mais estáveis de África está a ser testada na votação em que o presidente Edgar Lungu procura ser reeleito. Espera-se que as próximas eleições sejam as mais fortemente disputadas até agora entre Lungu, de 64 anos, e o seu rival de longa data, o principal candidato da oposição, Hakainde Hichilema, que tem 59 anos de idade, e os analistas dizem mesmo que a votação presidencial pode provocar uma crise política na Zâmbia. O ex-presidente da Costa de Marfim, Laurent Gbagbo, propôs a criação de um novo partido político. Anunciou a sua Frente Popular da Costa do Marfim, que se encontra profundamente dividida. Um congresso para a criação desse novo partido poderia ter lugar, segundo Gbagbo, em outubro. E vamos agora aqui, quando nos aproximamos aqui do fim, também falar de saúde. Isto porque as autoridades da África Ocidental confirmaram o primeiro caso conhecido do vírus de Marburg na região, depois de pelo menos uma pessoa na Guiné ter morrido da doença desta febre hemorrágica. A OMS disse que estavam em curso esforços para localizar todos que poderiam ter entrado em contato com a pessoa doente e que acabou por falecer. O caso Marburg foi relatado na mesma parte da Guiné, onde a epidemia de ébola de 2014-2016 começou e acabou por matar então pelo menos 11.325 pessoas. Os dois vírus pertencem à mesma família e ambos são propagados através do contacto com fluidos corporais. E por último, ainda notícias antes de irmos ao desporto e ao trending. O príncipe britânico Andrew está a ser processado num tribunal de Nova Iorque por alegado abuso sexual de uma mulher que diz ter sido emprestada para sexo de menores por Jeffrey Epstein, o falecido financeiro americano. O processo no Tribunal Distrital de Manhattan diz que Virginia Giuffre foi a queixosa no processo contra o arguido nomeado como Príncipe Andrew, o Duque de York. Virginia alega no processo ter sido regularmente abusada por Epstein e emprestada por este a outros homens poderosos para fins sexuais, entre eles o príncipe André, que dela abusou, diz Virginia, em Londres, quando ela tinha menos de 18 anos de idade. Andrew, de 61 anos de idade, nega veementemente as alegações de que tinha tido relações sexuais com Giuffre. Disse não se lembrar de a ter conhecido, mas alegações ameaçam prejudicar ainda mais a família real. E vamos aqui rapidamente à notícia do desporto que está a badalar e o nome dela é Lionel Messi. É grande notícia. Messi é esperado hoje, ou era esperado hoje, já poderá ter chegado para finalizar, era esperado hoje em Paris, queria dizer, para finalizar o contrato com o Paris Saint-Germain, onde está lá o seu grande amigo Neymar. Adeptos do clube parisiense começaram hoje, logo pela manhãzinha, a concentrar-se no aeroporto de Paris, na esperança de serem os primeiros a saudar a chegada de La Pulga à Cidade de Luz. Segundo notícias, duas questões estavam por fechar: o salário anual que o avançado irá oferir e os direitos de imagem. Vamos ver se o ouvinte... Vamos aqui lembrar, não se esqueçam, nós temos todas as semanas uma coisa que se chama o bastidores do desporto, e a questão do Messi, a questão estas questões dos direitos de imagem, quem é que vai ficar, uma vez que Messi carrega o nome de uma marca, de um fabricante, e o Paris Saint-Germain carrega outra. Vamos ver então, não se esqueça, bastidores do desporto. E se quiser saber o que é que o João Santa Rita tem para lhe contar, envie-nos para o número de WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466, e assim 2 vezes por semana recebe o nosso bastidor do desporto, que hoje versa precisamente o aspecto comercial da transição de Lionel Messi. E vamos então aqui para o que está a dar no trending nas redes sociais, e de novo Twitter.
Lá está Lionel Messi, depois das lágrimas, à despedida do Barcelona, em Espanha. O argentino está a caminho do Paris Saint-Germain, em França. O avançado concordou em ingressar no Paris Saint-Germain, disse uma fonte com conhecimento das negociações à Associated Press, abrindo caminho para que um dos grandes nomes do futebol jogasse por um novo clube após passar toda a sua carreira no Barcelona. Lionel Messi, de 34 anos, acertou um contrato de 2 anos com opção por mais uma temporada, disse a fonte. Falou sobre a condição de anonimato para discutir o contrato antes de ser assinado e também o anúncio oficial. Messi deve faturar cerca de 41 milhões de dólares líquidos anualmente, disse essa mesma fonte. Temos mais sobre esta história no nosso Instagram e não se esqueçam, se quiserem saber mais, bastidores do desporto, 2 vezes por semana enviem o vosso pedido para o WhatsApp da Voz da América. No Facebook, um post do ator Dwayne Johnson está super trending depois dele ter publicado uma foto com o anúncio do sucesso do seu mais recente negócio. Dwayne Johnson, também conhecido por The Rock, lançou a sua marca de tequila durante a pandemia, juntando assim atores como George Clooney, que também tem a sua própria tequila. Teremana Tequila estabeleceu novos recordes na indústria de destilados e tornou-se o maior lançamento de qualquer bebida espirituosa de todos os tempos. O post de Dwayne Johnson mereceu mais de 122 mil reações. Só não sabemos se depois de beberem a tequila ou se antes de beberem a tequila. E o nosso Angola Saúde em Foco desta sexta-feira vamos falar sobre fobias com a doutora Nádia Camate. Eu acho que já toda a gente ouviu falar de fobias, muitas pessoas sofrem de fobias, há fobias de muita coisa, medo de animais, medo de aracnídeos, cobras, medos de moscas até, medos de andar a altas velocidades, há fobias de todo o género. Ou então, que medos é que você tem? Que impacto esses medos têm na sua vida e na sua saúde? Ansiedade, pânico, depressão, angústia, estes são alguns, por assim dizer, das consequências das fobias de que nós sofremos. Se quiser saber mais, se quiser fazer uma pergunta à doutora Nádia Camate, não se esqueça, pode-nos enviar através do WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. Também pode inscrever-se para colocar a sua questão em direto. Envia-nos o seu número e nós, durante o programa, ligamos para si. Os nossos números para onde se pode inscrever para falar com a doutora Nádia Camate é dois números de Angola, o 932-348-698, ou pode enviar também a sua mensagem para o 993-255-911. E no website da Voz da América, qual é? voaportuguês.com, o conteúdo que está a chamar a atenção é a tomada de Mocímboa de Praia. É estratégica, mas há o risco de guerrilha, dizem analistas. A tomada do controle da vila de Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, pela força conjunta Moçambique-Ruanda, tem um valor estratégico muito importante por causa do porto e do aeroporto, mas não se deve enverdar por nenhum triunfalismo, porque os jihadistas poderão optar por táticas de guerrilha que são mais difíceis de enfrentar. E nós, relativamente à questão de Cabo Delgado, perguntámos nas nossas redes sociais a opinião. E a pergunta era esta: passados mais de 2 anos, o governo moçambicano recuperou Mocímboa da Praia dos insurgentes. O que impediu o sucesso das operações das forças moçambicanas? Perguntávamos nós. A outra pergunta, a que pedíamos a vossa opinião, é: qual a sua expectativa em relação à estabilidade em Cabo Delgado? Ora, alguns dos nossos amigos responderam como o Alves Alberto Serrote diz no básico: os treinos militares são iguais em todo o mundo, portanto, os militares moçambicanos não tinham moral de combate por falta de equipamento, incluso armas de última geração. É a razão pela qual que muitos militares desertavam do exército. O António Pomboan diz: sempre disseram que Mocímboa não estava nas mãos dos insurgentes. A mentira é que não deu sucesso. Ainda há muito trabalho para a estabilidade em Cabo Delgado. O Matavel Irmelindo diz: corrupção, venda de informações, medo, fraca preparação militar, falta de meios. Resumindo, falta de sentido de Estado por parte de todo o sistema. E o Ananias dos Vila diz: só as entidades competentes podem responder a essas questões, o resto são falácias. E ainda o Isaac Pio: nenhum país do mundo consegue combater o terrorismo sozinho.
Ora, por isso mesmo, a SADC decidiu ajudar Moçambique a combater a insurgência islâmica em Cabo Delgado, enviou vários soldados de vários países que já lá se encontram, e Moçambique tem também um contrato, um entendimento, por assim dizer, com Ruanda, que enviou cerca de 1000 soldados, e foi uma força combinada de soldados ruandeses e moçambicanos que retomou então Mocimboa da Praia. Vamos agora saber o que é que se passará nos próximos dias e nos próximos meses. A força da SADC deve permanecer por cerca de 3 meses. Quanto aos ruandeses, para já, desconhece quanto tempo ficarão, ou se mesmo depois da partida da força da SADC, se vai continuar a ficar em Moçambique uma presença militar ruandesa. E pronto, amigos, nós estamos quase no final deste Washington Fora de Horas. De dizer que temos, entretanto, connosco também, vamos aqui reconhecer, diz o José Fragoso. João diz: eu, como militar de Angola, quando eu chegar aí em Moçambique, vou acabar com um carregador no peito de um terrorista. Ora, diz ele, guerra é guerra. Temos também connosco Malan Cissé, diz: boa tarde, tudo bem? Ele está na Guiné-Bissau, ligado a partir de Xemba, Sofala, em Moçambique. Está o Joaquim Agostinho Matira, diz que gosta muito do programa, diz: força, Voz da América. Nós agradecemos este cumprimento do nosso amigo Joaquim Agostinho, uma vez que nós estamos aqui todos os dias durante 30 minutos, de segunda a sexta, com notícias de todo o mundo para vós. E a Gina Silva diz que ela tem medo das alturas. Não sei se ela tem medo das alturas ou se ela diz que uma das fobias é medo de alturas. Muita gente tem medo de altura. Aliás, quando está em sítios elevados não conseguem olhar para baixo, porque diz que começam a ficar com tonturas e podem cair. É de facto uma das várias fobias que existem no mundo. E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos. Não sei antes dizer que o Aurélio Ernesto diz: essa doença que esses brancos fizeram está a provocar fome e miséria aqui na África, e depois está a trazer vacinas que têm doenças. Ora, é uma posição que este nosso amigo tem, que poderá ser ou não partilhada por outros. O facto é que a existência de vacinas ajuda a impedir muitas, ou evita que se apanhem muitas doenças no mundo. Aliás, há um calendário anual de vacinações, há uma campanha de vacinações anuais, e que tem ajudado a evitar muitas mortes no mundo. E pronto, nós vamos despedir-nos. Convosco esteve Ana Guedes, envio-vos um abraço. Então, até amanhã, quando o Washington Fora de Horas aqui voltar de novo para mais notícias do mundo. Até lá, um abraço para todos, fiquem bem, como sempre. Bye bye.